Bom dia a todos. Está tudo certinho? Estão me ouvindo? Eu me chamo Mariana Olívia, sou do LASAT, o Laboratório de Saúde, Ambiente e Trabalho. Mas eu queria, antes de começar, confirmar se está tudo ok, se vocês estão me ouvindo. Porque eu não tenho certeza se está tudo certinho, gente. Estão conseguindo me ouvir? Bom dia. Eu pensei que estava falando sozinha. Então, bom dia a todas, bom dia a todos, né? Esse domingo ensolarado, mas para a gente discutir aqui essa temática, né? Que vem nos afligindo. Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas que está vindo falar que essa questão do petróleo não é novidade, a gente já vem discutindo isso há um certo tempo, né? Meu nome é Mariana Olívia. Sou professora, sou docente, pesquisadora em saúde, né? Tenho um doutorado na área de saúde pública. E temos aqui no laboratório da gente, que é Saúde, Ambiente e Trabalho, da Fiocruz Pernambuco, a gente tem discutido, principalmente focando em três áreas, né? A questão dos agrotóxicos, né? Na verdade, de combate ao uso dos agrotóxicos, né? A questão do grande empreendimento que é a transposição do Rio São Francisco, e como isso tem impactado, refletido na saúde e vida das pessoas, e a questão dos complexos petroquímicos, né, em especial, né, o complexo industrial portuário de Suape, que a gente teve aqui uma ampliação desse complexo e a instalação de uma refinaria de petróleo e uma petroquímica, além de outros empreendimentos, né, nos últimos 10 anos, e tem gerado, assim, diversos conflitos e problemáticas nesse território, né? A gente já vem, assim, investigando, pela, inclusive, a experiência de uma das pesquisadoras da Fiocruz, né, que faz parte do nosso grupo, que é a Lia Giraldo, mais tarde ela vai falar também, né, aqui no Viradão, lá para as 7 horas, mais ou menos, da noite, né, e ela teve uma experiência muito grande com Cubatão, né, com o polo petroquímico de Cubatão. E a gente vê uma mudança de configuração, né? Não só aqui em Pernambuco, mas a gente observa que a ampliação do parque petroquímico brasileiro, né, ele teve um foco muito grande nos estados nordestinos. Então, no Ceará estava sendo instalada a refinaria, até um certo tempo atrás tinha paralisado as obras, a gente tem no Maranhão, na Bahia já temos um parque antigo, mas foi implementado incrementada, né, com novas indústrias, e aqui em Pernambuco não tinha, né, então a gente viu ser instalado, e a gente vem discutindo sobre isso, e sobre como esse parque petroquímico já tem influenciado bastante negativamente na vida das pessoas, né, então aqui a gente já tem um território muito vulnerado, né, por questões dos conflitos socioambientais, das desterritorializações, né, das comunidades tradicionais, pescadoras, quilombola. A gente tem comunidade quilombola, que é a ilha de Mercês, fica ao lado da refinaria, é uma comunidade secular, né, de pescadores, de pessoas que vivem, né, do mar, né? Então, ela já tem esse contexto aqui em Pernambuco, né, em especial, sobretudo nesses dois municípios, que é o Cabo de Santo Agostinho e Pojuca, né? Nós tivemos aqui, por conta desse derrame, desse desastre de petróleo, esses territórios novamente afetados, então já são pessoas que vêm sofrendo por diversos anos vários processos de conflitos, racismo ambiental, vulnerabilização,
E aí se vê, né, que isso era muito... o perigo e o risco já estava muito apontado por estudos, inclusive a gente tem estudos que demonstram isso, né, as nossas... que a gente vem construindo, até os estudos dos documentos para a instalação das refinarias são muito frágeis. A gente tem um dos colegas da gente que fez uma análise detalhada como está a questão da saúde pública nesses documentos, que é o Marco Silva, né? E a gente observa, o que ele observou realmente assim, é um descuidar, um despreparo, uma falta de olhar para a saúde pública e para a questão ambiental também, porque o que a gente vem sempre pautando e discutindo e observando que essa inter-relação entre ambiente, o trabalho, né, a produção, os processos produtivos e a saúde é de uma forma muito intrínseca, né? Isso faz parte da determinação social da saúde. Então, quando a gente... as questões que estão naquele território, como se organiza, como se trabalha, como se utiliza daqueles bens comuns, né, da água, do solo, das plantas, né, de toda a fauna e flora de forma geral, e como isso tem impactado na saúde das pessoas. E aí, quando se instalam os grandes empreendimentos, né, seja qual for, né, ele tem um impacto naquele território e ele traz uma nova carga de riscos e perigos para aquela população, que a gente sempre discute, que de um primeiro nível atinge aquelas pessoas que estão diretamente envolvidas naquele processo produtivo, ou seja, trabalhadores, moradores locais, mas em casos disso extravasar, como a gente tem outros exemplos internacionais, né, no México, no Japão, quando aquele processo produtivo tem um grande desastre, ou alguma falha, algum problema, ele vai afetar não só primeiramente aqueles trabalhadores, mas não só aquelas pessoas. Isso vai extravasar, né, para o território, para os ecossistemas, para todo mundo, como a gente tem observado. Então, é isso que a gente vem um pouco discutindo, né, nesses últimos anos, esse grande risco. A gente, dentro do nossa pesquisa, a gente tem uma particularidade, que é isso que a gente tem chamado bastante atenção agora, diante esse desastre-crime, é o como a gente precisa fazer pesquisa, que não é apenas a gente ir lá e utilizar o território como objeto de pesquisa. A gente tem feito de forma diferente. A gente tem, inclusive, o território é que desenha a pesquisa muitas vezes e redesenha. A gente sempre vai com alguma coisa inicial, mas o que a gente vivencia no território é o que redesenha o direcionamento da pesquisa, né? A gente trabalha muito na perspectiva de pesquisação, então, de estar construindo junto com os movimentos, junto com a gestão em saúde, tentando articular e contribuir, né, dessa forma para a construção de saberes, né? A gente tem o Boaventura de Souza Santos, que discute a ecologia dos saberes, né? A gente tem a abordagem ecossistêmica em saúde, que é uma metodologia que foi instituída sobretudo para análise da questão da contaminação dos rios, né, lá no Canadá, né? Então, dessa articulação de forma mais intrínseca e mais interinstitucional, né? Ultrapassando essas barreiras dos saberes, né? Científicos e disciplinares, né? Por exemplo, eu tenho formação em comunicação e saúde, estou atuando muitos anos, já fui da gestão de saúde trabalhador, educação permanente, né? E hoje em dia estou atuando na pesquisa e na formação dos futuros profissionais de saúde, em especial de médicos, no caso que eu estou docente lá em Caruaru, né? Então, isso é que nos preocupa bastante. E com esse desastre, né, que aconteceu, iniciou na Paraíba e depois rapidamente, né, inclusive no documentário que a gente construiu, assim, é muito triste, na verdade, mas isso não é uma coisa só da gente, isso é uma coisa que todos nós, inclusive da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, né, e outros grupos, têm discutido que quando se tem se mexe com petróleo, né, seja qual a forma de extração ou de refino, como é o caso daqui, esse transporte é muito perigoso, esse acondicionamento é muito perigoso, né? Então, no documentário tem falas de movimentos sociais falando que, em caso de um derrame de petróleo, quanto seria rápido ele se espalhar por conta das correntes marinhas, né? O quanto seria fácil ele se espalhar,
né, tendo um derrame aqui de um petroleiro que vem trazer algum material bruto para refinar aqui na refinaria RNEST, quanto seria muito rápido para ele se espalhar, e como tem acontecido, assim, né, isso é uma coisa muito previsível, já está anunciada, né, já tinha também localizado nas comunidades alguns derrames de óleo, né, de outros produtos, subprodutos da própria refinaria, nas comunidades que estão ali naquele território. Então, isso já se vinha acontecendo, já deve estar acontecendo em outros territórios, né? A gente, em 2014, 2015, final de 2014, começo de 2015, a gente se uniu, assim, numa rede, na Rede Brasileira de Justiça Ambiental, e escrevemos uma carta discutindo, em cada território, tinha, então, do pessoal do Sul, tinha pessoal do Rio de Janeiro, né, o Sebastião Raulino, que acho que vai falar mais para frente, vocês aí do Espírito Santo, a gente, então, falando de como, do Ceará também, de como esse contexto dos polos petroquímicos tem geram grandes processos de vulnerabilização nos territórios, de injustiças socioambientais nesses territórios, né, então, é uma coisa muito anunciada, é uma coisa que a gente já vem discutindo há anos, como nossa equipe aqui tem falado, a questão dos danos à saúde que o benzeno, né, que esses produtos tóxicos causam na saúde, já está super estudado. Então, assim, não precisamos estudar sobre esses produtos, né, que são... Vou até fazer uma fila aqui, né? Esses solventes, né, que são os hidrocarbonetos aromáticos, que é o benzeno, xileno, tolueno, né, que são os mais presentes, digamos assim, mas temos várias outras substâncias, e a gente tem uma questão específica desse petróleo, que a gente não sabe ainda a origem, não sabemos ainda de onde realmente saiu, se foi realmente do navio, se é do subterrâneo, a gente não tem essa certeza. E foi diante dessas incertezas que o nosso grupo, e como a gente já tem esse acúmulo, né, diante dessa temática, a gente ficou muito preocupada, né, logo no início, nas primeiras semanas do derrame do petróleo, e apenas a gente observava a mídia, né, e as pessoas, os movimentos sociais. A gente teve um movimento social aqui que teve uma atuação imediata, que é o Salve Maracaípe. Então, a gente começou a observar isso, acompanhando isso, tanto nas mídias sociais, né, Instagram, e etc., Facebook, como também na própria cobertura jornalística também, que eu acho que apesar de a gente sempre fazer crítica, né, aos grandes meios de comunicação, eu acho que dessa vez eles foram bastante efetivos e de ir realmente fazer uma cobertura e de tentar buscar respostas, né? No primeiro momento, a gente observou, ao mesmo tempo, essa atuação dos movimentos sociais e meios de comunicação, né? Em contrapartida, a gente viu um grande silêncio institucional governamental, né? Eu acho que, no primeiro momento, até inclusive aqui do governo estadual de Pernambuco, depois de um segundo momento, realmente foi atuando e conseguiu organizar algumas coisas, mas a gente acho que teve um gap, eu não sei nem precisar quanto foi, eu acho que isso vai ser uma das coisas que a gente vai observar também, que eu acho que é bastante interessante, mas o que a gente teve foi um desleixo total do governo federal, e a gente começou a observar as pessoas indo pegar o óleo, realmente com os braços, abraçando aquele óleo, mergulhando no mar, mergulhando no mangue e pegando aquelas placas enormes, aquelas quantidades enormes de petróleo bruto, né, que a gente, inclusive, é muito denso, então, petróleo cru, bruto, como a gente chama, ele não passou ainda por processos ainda de refino, aparentemente, né, e a gente ficou muito, assim, chocadas e sabendo do perigo daquela exposição, naquele nível de exposição e naquelas condições também, porque as pessoas passavam o dia inteiro na praia, né, então, de biquíni, assim, tem imagens, assim, que as pessoas de biquíni, de canga, crianças, mulheres, jovens, homens, pescadores, trabalhadores de todos os ramos, desde pescadores, marisqueiras, de trabalhadores do ramo hoteleiro, das pousadas. A gente até tem relatos de trabalhadores que o próprio patrão sugeriu, né, para eles irem ajudar também, e as pessoas com medo de perder o seu ganha-pão realmente foram, né, e a gente começou a ver tudo isso, né, e a gente, nossa,
que a gente pode contribuir como no ponto de vista da pesquisa. Então, a gente fez uma carta, assim, falando da nossa preocupação, né, falando da questão dos perigos para a exposição, pegar meu roteiro aqui, do perigo da exposição a esses produtos, né, a questão da intoxicação, né, e, ao mesmo tempo, tentar, formar uma rede de pesquisadores, junto com a gestão em saúde, para a gente tentar se organizar com estratégia de uma vigilância mesmo, de a gente tentar monitorar essas pessoas que tiveram esse acesso, que foram expostas ao petróleo, como a gente pode também contribuir, né? A gente não se colocou como os donos do saber, mas a gente tem um acúmulo de conhecimento e a gente, na verdade, nossa intenção foi chamar atenção para essa questão, para essa problemática, e assim, a gente compreende que a gente está num momento de desmonte do Sistema Único de Saúde. Os municípios estão em estados muito críticos de forma geral, né, em especial o Cabo de Santo Agostinho, que é um dos municípios aqui que foram bastante afetados, foi bastante afetado, estava sem secretário de saúde, a equipe do Centro Regional de Saúde Trabalhador, que é um centro especializado em monitoramento, em vigilância em saúde trabalhador, estava sem gestor também, uma equipe de 3 pessoas para dar conta de quase 10 municípios. Então, nós ficamos bastante preocupados com essa questão e a gente quis se colocar, né, tanto trazer essa preocupação, o cuidado, né, então a gente sempre discute o princípio da precaução, apesar de a gente não ter naquele momento como dar certeza o quanto essas pessoas, primeiro a gente não sabia nem quantitativo de pessoas que foram expostas, né, e como foi essa exposição, como foi o período de exposição, se elas tiveram algum problema de saúde imediato, né, que é a exposição aguda, ou o que a gente não teve esse controle, né? A gente tem o Henrique Espírito Santo, que é da sociedade civil, que se organizou e criou um formulário, logo mais ele vai falar e vai explicar mais sobre o Monitora, que a gente prontamente apoiou, porque a gente entende que é uma estratégia de vigilância popular em saúde, ou seja, nós todos como cidadãos temos papel de atuar como vigilantes, então, e é só que a gente não tem esse, né, fora o que Henrique construiu, a gente não tinha como precisar isso e dizer assim, olha, realmente as pessoas estão expostas e isso está tudo contaminado. Lógico que a gente vem buscando o princípio da precaução diante da incerteza da quantidade de pessoas, da situação realmente de exposição e contaminação, né? A gente alertou nossa preocupação de não tomar banho nas praias, de não comer os alimentos por onde esse óleo passou, produzidos, né, ou recolhidos, ou extraídos das águas de onde o petróleo, por onde o petróleo passou. Então, o nosso alerta traz muito nesse sentido, né? E o que a gente coloca aqui precisa realmente ter um plano emergencial, inclusive financeiro, para subsidiar os municípios e trazer um pouco mais de recurso de forma mais emergencial, para os municípios poderem se organizar, tanto na vigilância, buscando, na verdade, um atraso no ponto de vista, assim, que eu já venho discutindo isso, como eu falei, nos estudos anteriores, e a gente, no documentário que a gente fez, que é SWAP Desenvolvimento para Quem? A gente vai nos municípios, eu tinha ido para esses municípios e perguntado assim, olha, vocês estão tendo a instalação de uma refinaria de petróleo, como é que vocês estão preparando a rede? Como é que vocês estão preparando para um caso de algum acidente? E a gente observava que eles não acreditavam que isso poderia acontecer. Não, a gente está tudo certo, a gente tem a rede preparada, e a gente observa hoje que não tem rede preparada. Não tem rede preparada, não tinha plano emergencial previsto, não tem uma rede sabendo sobre os perigos né, que esses processos, que esse petróleo pode trazer. A gente tem uma refinaria aqui nesse território, então era imprescindível, né? Eu estou falando nem dos outros municípios que não tem esse processo produtivo, mas aqui em Pernambuco a gente tem instalado isso aqui recentemente. Então, dentro desse processo de instalação, a gente vem cobrando, e assim, a gente teve um encontro em 2008, que a gente veio discutir os protocolos do benzeno, né, mas foi uma iniciativa, teve um apoio realmente da Gerência Estadual de Saúde do Trabalhador, mas aí pronto, ficou uma questão pontual, né? Então, assim, a grande questão é como monitorar, são os casos de exposição
ao petróleo, tem as situações agudas, né? Mas tem as situações que são crônicas, então não se manifestam agora, então a gente tem que fazer um monitoramento realmente a longo prazo, né? Então a gente observou que tem questões que têm que ser feitas imediatas, de registro, de levantamento dessas questões, dessa população que foi exposta, como um monitoramento a longo prazo. O que mais? Alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição, alguma colocação? Né? Eu acabo falando e trazendo aqui várias questões, porque a gente também ficou muito, assim, impactado, né? Eu fui para algumas comunidades, semana que vem a gente está indo, vai ter um evento que é o Simpósio Internacional de Geografia Agrária, o SINGA. A gente já tinha previsto uma atividade de imersão do território daqui da região, né, que a gente chama de território estratégico de Suape, que abarca vários municípios. A gente já tinha previsto essa atividade por conta desse contexto anterior que eu já expliquei, né, mas a gente adaptou um pouco a questão da temática da discussão, né, para essa questão do derrame do petróleo. Então, a gente vai nos territórios, a gente vai na comunidade quilombola, com algumas pessoas que estão participando desse simpósio internacional, para também ouvir as pessoas, né? A gente já teve aqui em Pernambuco audiência pública aqui, uma grande audiência pública, a gente fez uma reunião para discutir a temática de saúde na Assembleia Legislativa, né? E a gente trouxe vários olhares, né, de discussão sobre essa temática, para tentando chamar a atenção para a gente pensar como cuidar, como agora a gente pensar em planos de reparação, de mitigação de danos. Vamos correr agora, na verdade, atrás do prejuízo, né, que a gente tanto quis que fosse previsto, que fosse pensado minimamente antes, né, a gente vai correr agora atrás do prejuízo. Apesar de nós termos um plano de contingenciamento de derrame de óleo nas águas, né, pelo governo federal, a gente viu que não foi acionado. E uma outra preocupação que a gente tem observado, né, além dessas duas reuniões da Assembleia Legislativa, a gente chamou como laboratório, a gente fez essa análise prévia, né, naquele momento, né, logo no finalzinho de setembro, e a gente resolveu chamar para todo mundo, a gente fazer uma reunião ampliada, no intuito de formar uma rede, e não só em Pernambuco, né, porque eu acho que a gente tem que se unir e trazer essas diversidades de olhares. Então a gente tem constituído, então a gente fez uma primeira reunião para a formação dessa rede, né? A gente tem outras redes formadas, mas seria uma rede mais emergencial diante desse desastre, crime, né? Então a gente trouxe vários representantes de instituições de pesquisa, de ensino, da gestão da Secretaria de Saúde Estadual aqui de Pernambuco, que tem sido assim, tem um diálogo muito aberto, e a gente tem também a ideia, a gente se unir e contribuir, movimentos sociais, né, temos o Fórum Suape Espaço Socioambiental, que já vem atuando aqui nesse território, dentro desse contexto da gente, o Salve Maracaípe, né, o próprio Henrique com o seu monitor. Então, na verdade, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público de Pernambuco, a ideia foi todos nós, a Rede de Saúde Trabalhador e Saúde Trabalhadora de Pernambuco, que temos uma rede muito fortalecida aqui. Então, a ideia foi fazer uma reunião bastante ampliada para a gente fazer um pouco de discussão desse contexto e que estratégias tanto a gente poderia contribuir com a expertise que nossa equipe tem, que as pessoas que estão nessa rede têm, né? Como também a gente pensar projetos de pesquisação, projetos de extensão, né? Então, a gente conseguiu, a partir dessa reunião, já tivemos duas, a segunda foi sexta passada. A gente conseguiu, na primeira, fazer uma escuta bastante ampla, né? Os territórios trouxeram a preocupação da questão da ausência de monitoramento da qualidade das águas, do pescado, né? E como isso tem atingido também a questão de sobrevivência deles. Eles têm uma relação com o mar, né? Então, eles têm uma preocupação muito grande. Então, acaba que, quando a gente fala que a gente aciona o princípio da precaução, e a gente não pode estar se expondo, precisa tomar cuidado realmente com as águas e com o alimento que vem delas. Por outro lado, isso está gerando outros processos de vulneração nessas comunidades pesqueiras,
né? Como o Walter Negrão falou aqui também, trouxe algumas considerações, exatamente, o Rafael. Esse petróleo atingiu no Cabo as ilhas de Tatuoca e Cocaia, que já são ilhas que são lá próximas à refinaria, né, Abreu e Lima, então já é um território vulnerado, já é um território que vem sofrendo processos de injustiça ambiental, bom, enfim, né, é um território bastante já afetado. E, sim, e aí a gente conseguiu, nessas reuniões, né, a gente conseguiu ter algumas propostas de encaminhamento, né, a gente vai estar junto, tentando, o Monitora, por exemplo, ele tinha algumas questões, a gente já conseguiu fazer uma qualidade melhor, assim, junto com o Henrique, acho que o Henrique foi falando, dialogando também com muitas pessoas para melhorar as perguntas que tinham lá, as questões que tinham lá, então, assim, a agilidade dessa rede, eu acho que tem sido muito importante. E uma outra coisa que eu também observo é que depois dessa carta, né, algumas instituições vieram buscar trazer respostas, começaram a se colocar, a gente começou também a ter um diálogo. A gente teve uma outra carta do pessoal da Bahia também, que foi anterior, importantíssima também para colocar realmente todos os problemas que esse derrame de petróleo vem trazendo. Né? E o que a gente também, que eu estava falando, a questão desse processo econômico também, como isso está afetando negativamente. As pessoas realmente estão parando de comer todos os peixes, né? A gente sabe que a gente recomenda, né, para as áreas contaminadas, mas a gente precisa ter uma agilidade maior nessa análise desse pescado, para ver aqueles que não são, inclusive, do território, ou não são dali. A gente tem uma variedade de oferta também no comércio, né? Mas aqui, desde aqui de Recife, né, até as praias, os territórios mais próximos das áreas afetadas, todos têm sido muito afetados, né? Até inclusive aquelas praias que também não tiveram derrame de petróleo. O que mais, minha gente? Fabiola, me ajude aí se eu esqueci de falar algum dos pontos, se tem alguma questão. Bom, eu acho que já está um pouco chegando ao final do tempo. Eu vou trazer aqui, vou colocar aqui os links. A gente tem um dos livros que a gente... bom, infelizmente, gente, como a gente fez um lançamento desse livro agora há pouco, semana passada pegamos ele na editora da UFPE, e a gente levou lá para a Universidade Federal. Eu sou professora lá de Caruaru, a gente, né, lançou, na verdade, lançando esse livro muito triste nesse contexto atual, porque a gente não queria que isso acontecesse, né? Mesmo a gente estudando, a gente vendo os grandes problemas, e aí é muito, muito triste estar, né, com essas discussões aqui prontas, né? E nesse momento que a gente tem vivido esse desastre. Eu acho que aqui a gente tem ele disponível online, né, para baixar em PDF. Vou colocar aqui, né, os links para vocês, né? Deixa eu colocar aqui logo. Eu não sei se quando publica o vídeo, esses comentários também ficam juntos. Eu realmente não, aí eu não sei. São 2 livros. Deixa eu colocar aqui. E fizemos também, e que é uma coisa que a gente está fazendo também com esse território agora, com esse novo desastre, a gente não está se restringindo apenas a Pernambuco, a gente está fazendo um mapeamento desse novo processo, desse novo conflito. A gente já fez um mapeamento dos conflitos na Rede Brasileira de Justiça Ambiental, né? A partir dessa metodologia do mapa de conflitos, né? A gente tem um mapa de conflitos brasileiro, e temos um mapa de conflito internacional, e a gente, para dar um pouco de visibilidade nessas problemáticas, acho que para auxiliar, a gente trabalha muito assim, construindo esses diagnósticos e fazendo essa divulgação científica sobre esses problemas. A gente acha que pode ajudar tanto gestores, né, a transformar essas problemáticas, né, esses diagnósticos em políticas públicas, tentando melhorar a vida das pessoas. É uma contribuição que a gente tem feito, né, e junto também de discussão de políticas públicas para isso, sobretudo no campo da saúde, né, com esse olhar que é de onde a gente fala.
Então, a gente já tem, assim, alguns conflitos aqui do território, né, de Suape, como o Rafael até trouxe aqui no comentário, mas a gente já está colocando também, já está finalizando o conflito em relação desse desastre. E aí a gente vai colocar o link disponível, acho que o pessoal vai colocar aqui depois no vídeo, para vocês acessarem, né, tanto do documentário Suape Desenvolvimento para Quem, como do livro, né, Conflitos e Injustiças na Instalação de Refinarias, né, a gente tem textos aqui que falam, inclusive, tem capítulos que falam sobre os efeitos na saúde e no ambiente, né, desses processos, do petróleo, né, de forma geral, né, a gente teve aqui um caso do coque verde de petróleo, que eram montanhas, né, isso foi para João Pessoa. Então, assim, a questão do petróleo é uma questão que a gente vem discutindo já há um tempo. A problemática é bastante grande e complexa, né, que não se restringe à questão do derrame. O derrame perde muito mais o controle porque ele está ali no meio ambiente. Mas a gente traz aqui no livro, tem capítulos que falam as questões, a participação, a importância de ter uma vigilância e também pensar na perspectiva de pesquisa de forma realmente coletiva. Estou vendo que eu estou passando do meu tempo, então acho que eu vou encerrar aqui agradecendo. É um desafio fazer esse vídeo ao vivo, então em alguns momentos eu acho que eu me perdi, mas é assim mesmo, e obrigada por ter essa oportunidade aqui, gente. E eu vou encerrar, porque para a gente não passar muito do tempo. Obrigada pela iniciativa novamente, e até mais, até a próxima.